Olá pessoal, tudo bem? Aqui professora Gisele Alves para mais uma aula pelo Conectando Penal. Especificamente, essa aula é uma aula de princípios gerais do direito penal. Então, o que a gente vai ver agora? Os demais princípios gerais do direito. O princípio que eu vou mencionar com vocês, porque nós vamos aprofundá-lo depois, é o princípio da culpabilidade. Não há crime sem culpabilidade. Não há pena sem culpabilidade. Não há crime sem culpabilidade. Nullum crime sine culpa. Culpa num sentido de culpabilidade, num sentido de reprovabilidade. A matéria de culpabilidade, do ponto de vista da evolução histórica da teoria do crime, ela mudou muito. A culpabilidade, a matéria de culpabilidade, ela nasce, ela surge, ela se origina de uma forma e ela vai evoluindo à medida que a teoria do crime vai evoluindo. Ela surge como um princípio importante, porque eu não posso punir uma pessoa sem que ela tenha culpabilidade no sentido de reprovabilidade. Não confundam essa culpa com culpa de crime culposo, de descuido, de falta de cuidado. A culpa que a gente está tratando aqui é a culpa de culpabilidade como elemento do crime. A culpabilidade é um requisito do crime. A culpabilidade hoje, ela é um elemento do crime. Quando ela foi pensada pela primeira vez para os teóricos da teoria causalista do crime, ela trazia como seus elementos a imputabilidade, que era a capacidade para ser culpável. Uma pessoa era culpável, reprovável quando ela era imputável, capaz de ser culpável e agia com dolo e culpa. Hoje em dia, a culpabilidade não é mais assim. Até porque dolo e culpa não é mais elemento da culpabilidade. Dolo e culpa é elemento do fato típico. Tá dentro do fato típico. A culpabilidade hoje é o terceiro requisito do crime. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Como é que o crime é desenhado hoje em dia? O crime é um ato humano, típico, ilícito e culpável. E aí tá a culpabilidade, que é o terceiro elemento do crime. E dentro da culpabilidade, que é o fato culpável, que é o terceiro elemento do crime, a gente tem outros elementos, sem os quais não há culpabilidade. E o que é culpabilidade? A culpabilidade é preenchida de outros elementos. O importante saber é que não tem como eu ser acusada de um crime se eu não tiver culpabilidade, se eu não tiver reprovabilidade. Então a primeira coisa que eu preciso saber é que a culpabilidade ela tem que ser analisada em primeiro lugar como elemento do crime. Então ela é importante porque sem culpabilidade não há crime. Sem culpabilidade eu não posso dizer que a pessoa praticou um crime. Então a culpabilidade ela é muito relevante para eu saber se a pessoa cometeu o crime ou não cometeu o crime. Primeiro elemento. Segundo, a culpabilidade depois vai ser importante quando a gente for estudar a chamada teoria da pena. Por quê? Porque a culpabilidade ela vai ser analisada dentro da teoria da pena como um medidor para a punição. Ela vai ser um medidor para a reprovabilidade do agente. Para a reprovabilidade do agente e para o quanto de pena ele merece receber conforme o grau de reprovabilidade dele. E por fim, a culpabilidade, quando ela surgiu, ela foi muito importante lá na sua origem histórica, porque ela acabou com o período da chamada responsabilidade penal objetiva. Durante muito tempo, as pessoas eram responsabilizadas objetivamente, só pelo que elas causavam. Elas não eram responsabilizadas subjetivamente. Então, por exemplo, se eu causasse com a minha conduta um determinado resultado, mas sem ter querido causar esse resultado, isso já era suficiente para ser punida, o que era um absurdo. Porque eu não podia ser punida só por ter causado. Eu tinha que ser punida por ter causado e por ter querido causar. Então, quando a culpabilidade surgiu na sua origem histórica, ela foi muito importante porque ela trouxe essa análise para a reprovabilidade do crime. Essa análise subjetiva, do querer causar o crime, que é a chamada responsabilidade penal subjetiva. Ela acabou com o período da responsabilidade penal objetiva, que é quando eu analisava somente a parte objetiva do crime, que foi causar o crime. O sujeito era responsável penal objetivamente pelo crime? Ele causou
causou, ele deu resultado ao crime? Sim, mas ele também tinha que ser responsabilizado subjetivamente pelo crime. Penalmente, subjetivamente pelo crime. Que era ter dado causa subjetivamente ao crime. Ter querido causar o crime. Então ela surge dessa forma. Hoje em dia ela não é mais dessa forma, beleza? O princípio que a gente vai começar a ver agora é o princípio da proporcionalidade das penas. O que me diz o princípio da proporcionalidade? Ele decorre, né, segundo o César Roberto Bittencourt, do entendimento que deve haver proporcionalidade entre a gravidade do crime praticado e a pena que vai ser aplicada a esse crime. Ou seja, deve haver uma proporcionalidade entre o mal causado com o crime, essa ideia do crime é um mal, né, e a pena que esse agente vai receber por esse crime que ele causou. Deve haver uma proporcionalidade entre o crime praticado pelo agente, a gravidade desse crime e a reprovabilidade que esse crime merece e a pena que será recebida pelo agente. Eu não acho propriamente esse princípio em nenhum dispositivo propriamente específico. Eu vou ver esse princípio de uma certa forma exposto em vários dispositivos constitucionais. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 42, 43, inciso 44, enfim, vários dispositivos são reflexos do princípio da proporcionalidade das penas. A pena tem que ser proporcional ao crime causado pelo agente. Esse princípio, alguns autores, né, falam, trabalhando com a matéria de história do direito, que a gente vai começar a ver o princípio da proporcionalidade das penas já ali na Idade Antiga, quando a gente cita a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Só que é claro que não tem como a gente comparar a lei de Talião como sendo uma origem do princípio da proporcionalidade com o princípio da proporcionalidade que a gente tem hoje. Porque a lei de Talião, se ela é uma ideia de proporcionalidade naquele mar de desproporcionalidade que eram as penas e as punições na Idade Antiga, ela era uma ideia de proporcionalidade muito diversa do que a gente tem hoje. Porque ela era uma ideia de proporcionalidade que não respeitava a humanidade. Ela não respeitava a dignidade da pessoa humana. E a nossa ideia de proporcionalidade hoje, ela tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. Não tem pena proporcional se a nossa pena não respeita o princípio da humanidade das penas. Se as nossas penas não respeitam a dignidade da pessoa humana. As penas só são proporcionais no nosso ordenamento jurídico penal, na nossa ordem constitucional, se ela não viola a dignidade da pessoa humana. Então, eu preciso combinar a proporcionalidade com a dignidade da pessoa humana. Todos esses dispositivos que eu vou citar agora, que respeitam o princípio da proporcionalidade das penas, eles também, de uma certa forma, respeitam o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, o inciso 43 da Constituição Federal do artigo 5º, o inciso 44, o inciso 46 e o próprio artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, que traz as chamadas penas vedadas no direito penal brasileiro, que é pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, pena de trabalhos forçados, penas perpétuas, penas cruéis e degradantes, pena de banimento, são todas penas vedadas no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque são penas desproporcionais, porque são penas que violam a dignidade da pessoa humana. Então não tem pena proporcional se ela violar a dignidade da pessoa humana. Então preciso observar o artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 43, o artigo 5º, inciso 44, o artigo 5º, inciso 45, 46 e 47, que traz as penas vedadas porque violam a dignidade da pessoa humana. O artigo 5º, inciso 46, diz quais são as penas possíveis no direito penal brasileiro. Eu não posso confundir princípio da proporcionalidade com o princípio da razoabilidade. O Bittencourt, ele faz bem essa distinção na obra dele, Tratado de Direito Penal Brasileiro, parte geral. Embora haja quem defenda que o princípio da proporcionalidade e o da razoabilidade compõem, na verdade, um único princípio, o Bittencourt, ele faz uma boa distinção na obra dele, Tratado de Direito Penal, parte geral, volume 1, e vale a pena vocês irem lá consultar. E ele justifica dizendo o seguinte: primeiro, pela origem, né, distinta dos princípios. Ele diz que o princípio da proporcionalidade tem origem germânica, ao passo que o princípio da razoabilidade, ele é uma construção da jurisprudência da Suprema Corte norte-americana. E pelo próprio sentido que os princípios trazem. Para ele, o princípio da proporcionalidade, ele está relacionado com a proporcionalidade entre o delito praticado e a sanção a ser aplicada a esse delito. Já o princípio da razoabilidade, para ele, está relacionado com a aptidão
para atingir os objetivos a que se propõe o direito penal, sem, contudo, representar algum tipo de excesso. A razoabilidade significa impor limites, mas ele prefere fazer essa distinção. Então ele diz lá, o princípio da razoabilidade encontra-se relacionado, nos termos de Bittencourt, com a aptidão para atingir os objetivos a que se propõe, sem, contudo, representar excesso algum, impondo um limite, um controle na aplicação do direito. Então, assim, ele faz uma distinção, apesar de alguns autores acharem que um é relacionado com o outro. Mas, assim, com relação ainda ao princípio da proporcionalidade, vale olhar o artigo 59 do Código Penal. E o artigo 59 do Código Penal é um artigo muito importante, porque ele fala sobre a aplicação de pena. Quando a gente lê o artigo 59, está escrito assim, o juiz, na hora de aplicar a pena, ele vai considerar o grau de culpabilidade do agente, personalidade, os antecedentes, a conduta social, e aí ele vai citando uma série de critérios que ele vai considerar para aplicar a pena. E aí ele vai dizer, aplicar a pena necessária e suficiente para punir e prevenir novos crimes. E aí eu chamo a atenção de vocês. Segundo muitos autores, isso também é expressão do princípio da proporcionalidade. Qual é a pena proporcional? É a pena necessária e suficiente para punir e prevenir novos crimes. Pena proporcional, de acordo com o artigo 59, é a pena necessária e suficiente para punir e prevenir novos crimes. Isso é pena proporcional. E aí aparece a teoria mista, que é a teoria que a gente adota pela legislação brasileira no que se refere ao fim da pena. O fim da pena é punição, retribuição, castigo e prevenção de novos crimes. Esse artigo 59 também representa um pouco o princípio da proporcionalidade. Mas eu estava dizendo assim, para uma pena ser proporcional, o princípio da proporcionalidade. O que é que diz o princípio da proporcionalidade? Diz que a pena tem que ser proporcional ao crime praticado pelo agente. Para uma pena ser proporcional, ela também tem que respeitar um outro princípio geral do direito, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Não tem pena proporcional, não tem respeito ao princípio da proporcionalidade, se não há respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Porque eu não posso ter uma pena que é proporcional se ela está violando a dignidade da pessoa humana. Se essa pena é uma pena que viola a dignidade da pessoa humana. Então, eu preciso verificar. Peraí, essa pena respeita a dignidade da pessoa humana? E aí eu tenho que ir lá no artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, para ver se essa pena não é uma pena daquelas penas vedadas. Mas para que uma pena seja proporcional, não basta só olhar para o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu preciso olhar para um outro princípio super importante, que é o princípio da individualização das penas. Não tem pena proporcional se eu não olho para o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas também não tem pena proporcional se eu não olho para o princípio da individualização da pena. Uma pena só é proporcional se ela não viola a dignidade da pessoa humana. E uma pena só é proporcional se ela também é individualizada caso a caso. Para a pena ser proporcional, ela tem que respeitar a dignidade da pessoa humana, e para uma pena ser proporcional, ela também tem que respeitar a individualização da pena. Eu vou falar da individualização da pena no próximo bloco, junto com os outros princípios gerais do direito que estão faltando para a gente fechar essa matéria. Grande abraço, até o próximo bloco.